Primeiro, gostaria de não me identificar nesse relato e nem falar qual a cidade em que moro, tanto por uma questão de privacidade, como também medo de virar chacota aqui onde moro, assim como fiz no primeiro relato que já mandei. Os fatos que irei contar a seguir muitos não vão acreditar, mas tive o desprazer de presenciar coisas sobrenaturais, tanto na minha atual profissão, como também na antiga, que era em um cemitério aqui da cidade. Mas antes de contar os meus relatos, vou contar um pouco da minha história para vocês, para que mais tarde não fique muito estranho. Bom, tudo começou em 1995, quando fiz um curso básico de segurança com alguns amigos. Logo entrei numa empresa privada que alocava seguranças. E para vocês não ficarem perdidos, eu fiquei empregado nessa empresa até 2004, que foi quando passei no concurso público do estado, onde fui laureado com a vaga na Polícia Militar aqui do Ceará, e que inclusive também presenciei outras coisas sobrenaturais, como já contei aqui no canal, que foi o caso do lobisomem. Bom, nessa empresa da qual prestava serviços, nunca sabíamos para onde teríamos que ir. Normalmente os melhores lugares para se vigiar eram os prédios residenciais e também pequenos condomínios. Os piores eram necrotérios e cemitérios. Isso mesmo, até nesses lugares eu já trabalhei. E nem preciso dizer o porquê que esses são os piores. E tive o desprazer de trabalhar em um cemitério por longos 2 anos, os últimos da minha carreira como segurança. Eu saí do emprego não porque tinha medo de trabalhar, mas porque passei no concurso público do estado. Assim como falei anteriormente, se não fosse por isso, até hoje estaria lá, já que apesar do medo e as muitas histórias populares que escutei, o cemitério foi um dos lugares mais calmos que já trabalhei. Até porque, pense comigo, quem vai em cemitério para roubar, isso às vezes me deixava aliviado, mas era até comum encontrar pessoas dentro ou tentando entrar no cemitério. A maioria desses queriam pegar ossos ou terra do cemitério, por um outro motivo que aqui também não vale a pena contar. Normalmente isso ocorria entre as sextas e segundas. Muitas eram as coisas que presenciei. Um dia vi uma mulher querendo fazer feitiço para seu ex-marido, e até uma senhora querendo tirar a vida de sua vizinha. Apesar de serem pessoas comuns, aquilo me deixava assustado e me levava a pensar o quão ruim era o ser humano, ao ponto de querer o mal do seu semelhante por pura inveja, raiva ou maldade mesmo. Mas aquelas coisas que vi no cemitério me gelam a espinha até hoje. Dados esses detalhes, vamos para o relato. Eu pegava o turno das 6 da noite até as 6 da manhã, pois durante o dia quem tomava conta de tudo era o coveiro. Quando chegava no cemitério, tratava logo de fazer a primeira ronda enquanto era dia, aquele final de tarde e quase anoitecer, pois se ainda tivesse alguém lá dentro, eu tinha que colocá-lo para fora, pois era uma regra do cemitério que trabalhei. Ninguém podia ficar lá logo depois das 6. E dali era que tudo começava. Eu armava minha rede dentro de uma capela que havia dentro do cemitério, mas ficava em alerta para caso algo fosse acontecer. E sem perder o costume, de hora em hora fazia minhas rondas. Apesar de estranho, não fazia medo. Era angustiante ficar sozinho, mas não dava medo, já que por dentro o cemitério era muito iluminado e arborizado. Era como estar andando em uma rua normal. Ao menos era isso que eu projetava em minha cabeça, uma tentativa para não ficar com muito medo. Mas sofri um bocado no meu primeiro mês trabalhando por lá. Pois bem, ainda era nas primeiras semanas que estava sendo vigia do cemitério. Enquanto fazia uma ronda, entre as 9 ou 10 da noite, digamos que vi algo que me deixou encabulado. Entre 2 túmulos, vi um senhor de idade avançada andando bem rápido, assim como aquele senhor de interior. Eu corri para ir de encontro com ele, porém por mais que tentasse, não conseguia chegar perto.
até que ele passou novamente por 2 túmulos e sumiu no meio deles. Eu me arrepiei todo quando tive essa experiência e até tentei esquecer, mas naquela noite não consegui. Qualquer coisa me assustava. Ainda procurei pelo Senhor e até fiquei vendo se o portão não abria, pois sua idade e jeito de caminhar não daria para ele ter pulado o muro, que era bem alto por sinal. Numa outra semana, pouco depois dessa aparição do Senhor, eu estava na rede deitado. Foi quando vi um homem correndo perto do muro. Achando ser um ladrão que estava roubando lápides ou grades do cemitério, corri para pegá-lo e fazer um interrogatório. Mas o homem subiu em alguns túmulos e já ia pular o muro. Foi quando estava perto de uns 8 metros dele que gritei: "Desce daí, caboclo, tá fazendo o que no cemitério?" Mas o homem não disse nada, pulou o muro e fugiu. Mas quando subi no túmulo e olhei lá fora, eu não vi ninguém. Vocês podem até achar que ele conseguiu fugir ou que correu para longe, mas o cemitério era um quadrado perfeito e com mais de 100 metros de distância, tanto de frente como de fundo, além do vasto descampado que tinha à sua frente, já que naquela época não tinha casas pela região. Por isso, não teria como esse homem ter sumido, a não ser que ele fosse um atleta, mas acho que nem assim conseguiria, pois foi coisa de instantes, e ali eu soube que estava tratando de coisas além da minha compreensão, coisas que minha avó costumava me falar. Guardei o revólver no coldre e voltei para a capela, e ali, enquanto fumava um cigarro, outra vez vi o mesmo homem dentro do cemitério, mas agora do lado esquerdo e correndo também, e nem fui atrás já sabendo se tratar de algo do além. O homem, assim como da primeira vez, subiu no túmulo, pulou sobre o muro e sumiu rapidamente. Essas foram algumas das aparições que não podiam fazer nada comigo, ou talvez não pudessem, mas houveram casos bem mais extremos. Existia uma parte do cemitério que eu não conseguia fazer rondas. Por mais que tentasse, o medo não deixava, e o motivo era bem assustador. Alguma coisa não me queria por lá. Em uma noite, ainda nos primeiros meses de trabalho, resolvi passar por um local que nunca havia passado. Era um lugar que tinha vários túmulos de militares ou ex-militares, que ficava quase na parte central do cemitério. O local tinha uma pequena grade e era muito bonito, até mais bem cuidado que o restante do cemitério. E andando por ali, passei por uma das piores experiências da minha vida. Eu estava andando com a lanterna iluminando as lápides, costume de ver as datas e nomes de falecidos. Foi quando do nada senti um sopro na minha orelha, e quando me virei para olhar para trás, senti como uma mão arranhando meu rosto e azunhando a minha bochecha até a orelha. Senti meu rosto queimar e notei logo o sangue cair. E assim que fui saindo dali, novamente senti outro sopro, mas que agora tinha sido no meu rosto, um sopro frio e congelante. E novamente senti uma mão, agora agarrando o meu calcanhar, que azunhou a minha panturrilha, que ardeu. Aí não teve jeito, se não saísse correndo dali, aquela coisa ou sei lá o que fosse aquilo, não iria parar até me deixar louco. Então, assustado, saí correndo lá para a capela. E de longe, como dava para ver esses túmulos de ex-militares, vi uma sombra negra no corredor do cemitério, que logo sumiu feito fumaça. E daquele dia em diante, nunca mais passei por aquela região do cemitério. O último caso e mais assustador de todos foi a do cão fantasma, uma coisa que vi várias vezes nesse cemitério. Chamo de cão fantasma porque ele nunca me atacou, ou melhor dizendo, sempre sumia quando chegava próximo de mim. A primeira vez que vi esse cachorro foi numa noite chuvosa e cheia de trovoadas. Adorava esses dias porque não fazia rondas pelo cemitério e por causa disso ficava na capela ouvindo meu rádio de pilha.
Mas nessa noite chuvosa, algo macabro apareceu para mim. Eu estava deitado na rede ouvindo músicas no rádio, e lá fora da capela a chuva caía. De vez em quando tinha um clarão de um relâmpago, que clareava tudo e logo escurecia. E foi no intervalo de um desses relâmpagos que notei algo em cima de um túmulo. Estava agachado e meio que de frente para mim. Vendo aquela esquisitice, já fiquei na alerta. Desabotoei o coldre e me levantei para ir de encontro àquilo. Andando e olhando na direção do túmulo, notei que a coisa lá de cima se levantou, e foi aí que vi 2 olhos vermelhos me encarando. Havia horas que sumia e logo depois aparecia, como se a coisa estivesse piscando. Saquei o revólver para caso sofresse algum ataque e continuei andando naquela direção. Mas quando cheguei lá, notei que não havia nada em cima do túmulo. Olhei dos lados e não vi qualquer vestígio daquela criatura. Porém, assim que me vira e começa a voltar para a rede, ao lado dela estava aquele cão negro, com os olhos vermelhos. Aquilo olhava fixamente para mim. Era como um cachorro desses de rua. A diferença era seu pelo, que era totalmente escuro. Aliás, era só escuridão. Apenas seus olhos, que eram vermelhos da cor de sangue. E não havia sequer outra cor em seu corpo. Era apenas escuridão. Aquele cão do nada se pôs a correr na minha direção. E na mesma hora já ia atirar. Mas assim como as outras assombrações, ele sumiu antes que chegasse perto de mim, feito fumaça. Eu me arrepiei todo e senti como se tivesse sendo observado por aquilo. Uma sensação que perdurou por alguns instantes, mas que logo cessou. Voltei para a rede e fiquei me assustando até com o assobio do vento. E naquela noite não voltei a fazer rondas pelo cemitério. Porém, aquele cão não apareceu mais. Outras vezes também cheguei a vê-lo em outros túmulos, ou se não caminhando pelo cemitério. Com o tempo até acostumei, e tinha ele como um mau presságio, pois na noite que o cão aparecia, podia contar que no outro dia era tiro e queda, falecia alguém. Claro que teve outros enterros, e também é algo quase que comum de se acontecer, mas era sempre antes de alguma tragédia. Notei isso com o tempo, e fora isso, eu também sofri muito com sussurros e respiros durante a madrugada, mas era só isso, além dos lamentos e choros também, sendo os piores aqueles que eram de crianças. Após um ano já estava bem acostumado, e quando via essas coisas, não ficava com muito medo. Era assustador, mas acostumei. E como disse, depois que passei no concurso do estado, saí daquele trabalho e nunca mais voltei a trabalhar lá. Fui em outras ocasiões e também para atender ocorrências, mas nada financeiro. Deixo essas histórias como a prova do que passei naquele cemitério, que era cheio de mistérios e acontecidos macabros. Mais uma vez agradeço a você, Sam. Muito obrigado. E inscritos, tenham todos uma boa noite. E se houver algo nessas noites de patrulha, volto aqui para compartilhar com vocês.